Aqui não tem meias palavras, aqui não tem meias discussões, aqui a gente vai direto ao ponto para falar dos assuntos mais polêmicos, dos assuntos da sociedade, os assuntos que estão aí na área. Direto ao ponto. Roda a vinheta. Direto ao ponto para falar sério com você sobre assuntos do cotidiano. Eu estou recebendo hoje aqui, com muito prazer, com muita honra, foi minha professora e hoje está aqui minha colega de trabalho, já amiga, e hoje está aqui participando junto comigo da estreia desse quadro, professora Verônica, mestra já, né? Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente, estou muito feliz. Muito obrigada, Vinícius. Já estava aí também há muito tempo, né, com vontade de participar, mas devido aí à minha jornada de trabalho, né, toda a correria do dia a dia não foi possível, mas o dia chegou. Chegou e é isso aí. Hoje a gente vai falar, domingo que vem já é dia de Tiradentes. Eu queria falar um pouco sobre a história do Tiradentes, porque Tiradentes foi é considerado um herói nacional. Eu quero saber por que ele foi considerado um herói nacional. Quem foi Tiradentes? Pronto. Na verdade, né, o nome não seria Tiradentes, seria Joaquim da Silva Xavier. Ele foi um grande militar, né, participou de movimentos militares, participou de um movimento em Minas Gerais chamado Inconfidência Mineira. E aí é uma longa história até chegar a essa data do feriado, né? Por quê? Porque dentro da trajetória dele, ele se envolveu com o movimento da Inconfidência, havia todo o interesse de tornar Minas uma república, não era nem o Brasil, era Minas Gerais, né? Fazer um movimento separatista, um movimento que era inspirado lá na Revolução Francesa, no Iluminismo, mas principalmente nos Estados Unidos. Os Estados Unidos eram uma referência para esses inconfidentes, né? Já que lá nos Estados Unidos é bem interessante se dizer que os americanos, eles, depois do processo de independência deles com a Inglaterra, se tornaram uma república, né? Considerada, inclusive, uma das repúblicas mais sólidas do mundo, uma das mais antigas do mundo. Então havia toda essa inspiração do que estava acontecendo fora, e ele, junto com outros mineiros, né, acabaram por fazer um movimento. Esse movimento separatista acabou tendo aí alguém que denunciou, sempre tem né? um no meio, sempre tem um no meio, uma espécie de um X9, né? Que acabou por denunciar o movimento. E aí, nesse momento, alguns desses homens que participaram acabaram sendo presos. E o Tiradentes teve uma das penas mais cruéis, né? Que foi o quê? A prisão, a tortura e também o esquartejamento. Então, foi esquartejado. Em praça pública? Praça pública, que hoje é uma praça chamada Praça Tiradentes. Em homenagem a ele. A homenagem a ele. Mas é interessante que se diga, não ficou uma parte dele intacta junto com o corpo. Essas partes do corpo dele foram espalhadas por toda Minas Gerais, né? Em cada lugar foi deixada uma parte do corpo. Por quê? É importante que se diga que essas pessoas eram esquartejadas ou executadas. A exemplo disso, Jesus Cristo. Não é à toa que até hoje a imagem do Tiradentes é associada à imagem de Jesus Cristo. Não existe uma fotografia, porque naquela época não se tem uma pintura, mas o que se tem é uma imagem, né? Uma espécie de um retrato aí, ideologicamente, em que você tem uma imagem associada, um Tiradentes de cabelos longos, barbudo, né? Barbudo, associando essa ideia do mártir, né? Alguém morre pela sua deu sangue pelo seu sangue. Então, historicamente, a gente vê alguns exemplos, né? Joana d'Arc também foi executada publicamente. Uma santa hoje, né? Hoje santa, né? Se eu não estiver enganada, inclusive, é considerada uma das santas, se eu não me engano, protetora da França. Sim. Né? Mas aí você vai tendo outros exemplos ao longo da história. Então, no caso dele, quando houve o processo de execução, o governo brasileiro, né, na época a monarquia brasileira, ela queria o quê?
justamente abafar totalmente o movimento e que ele servisse de exemplo para que ninguém tivesse aí o interesse de fazer um levante contra a coroa. Aprender com o exemplo dele para não fazer de novo. Exemplo dele. Agora, por que Tiradentes? Ele era dentista? Ele era dentista. Mas não era uma profissão, tá? Tiradentes era muito comum na época, eram pessoas que costumavam, eles não tinham uma formação em odonto, né? Nem existia faculdade. Nem existiam essas faculdades. Inclusive, as primeiras faculdades que nós vamos ter no Brasil é Medicina e Direito. Então, odonto não era uma profissão de formação. Mas havia aquelas pessoas que tinham uma habilidade, né? A habilidade que na comunidade, quando alguém precisava, estava com uma dor de dente, e ali procurava aquela pessoa, né? Não para tratamento, mas só para arrancar aquele dente. Para aliviar a dor, né? Resolver o problema. Isso. E aí essas pessoas eram conhecidas, não só ele. Ele acabou tendo essa relevância devido à história, né? Mas costumava se chamar o ofício de Tiradentes. Tirar dentes. Né? Ficou trocadilho. Né? E popularmente ficou melhor para a população também associar isso naquela época. Isso. Agora, professora Verônica, direto ao ponto, né? Tiradentes foi um herói nacional. Hoje, atualmente, na nossa sociedade, é possível ainda nós termos heróis nacionais? Pronto. E aí, né, voltando lá, historicamente, ele só se torna um herói, então ele morre no século XVIII, mas ele só se torna um herói já quando a República é instaurada no Brasil. Depois que a família real é deposta, então no início da República no Brasil, é que os militares, né, um militar, que foi o primeiro presidente do Brasil, Deodoro da Fonseca, ele resolve torná-lo um herói nacional. E aí baixa um decreto, coloca o feriado do 21 de abril como uma forma de alusão, né, a esse patriota. E aí é importante que se diga, os militares eles queriam criar essa ideia de nação, um país com a nacionalidade, com a cara, né? Por quê? Porque até então a gente vivia governado por uma monarquia. Então queria se dar uma cara à república. E o Tiradentes ele era esse exemplo, né? De herói que morreu por essa república. Não a República Brasileira, a República Mineira, mas de fato, né, houve representativa. E quando a gente responder na sua pergunta, né, nós temos sim na história vários exemplos de pessoas que acabaram entrando para a história como mártires, né? Historicamente, você tem números, mas a questão do heroísmo, quando você faz a pergunta se hoje a gente tem essas referências de heróis, eu podia dizer que dentro da história a gente desconstrói um pouco essa ideia. Por que a gente desconstrói essa ideia? Porque nós historiadores, a gente vem batendo muito numa tecla de que heróis são aquelas mulheres que batalham, né? A gente hoje não conta mais uma história de cima para baixo, mas de baixo para cima. Então a gente tenta dar visibilidade para os verdadeiros heróis do dia a dia, que são aquelas pessoas que estão trabalhando, que estão fazendo bem ao próximo. E aí, dentro da historiografia também, isso tem mudado. Por quê? Porque hoje até os livros, tem até uma autora francesa maravilhosa, Michelle Perrault, que ela fala sobre isso, os excluídos da história. Porque a história ela sempre deu ênfase a esses heróis. Aos grandes. E hoje a gente procura trazer a imagem de pessoas que no dia a dia também fazem atos de bravura, atos de heroísmo no dia a dia, que fazem algo pelo próximo. E que isso também é uma espécie de herói. Uma espécie de simbolismo de ser herói, da verdade. Né? Então, respondendo sua pergunta, sim, temos vários heróis espalhados aí, pessoas que estão fazendo bem todo dia. Só não são aí de forma que a memória fiquem marcadas na memória, né? Nessa dita memória tradicional, mas tem atos aí de heroísmo. Porque, por exemplo, o pessoal às vezes considera o Ayrton Senna como um herói nacional, sendo que o Ayrton Senna ele tem uma representatividade. Isso. Né? Tem uma representatividade. Agora, dar o sangue como deu o Tiradentes é algo totalmente diferente. Ele realmente deu o sangue por causa da morte dele, mas não é o mesmo comparativo.
No caso do Ayrton Senna, né, sem dúvida, é um símbolo nacional. Por quê? Porque quando ele leva a bandeira do Brasil, ele enaltece, ele foi um dos primeiros esportistas no esporte puxar a bandeira do Brasil, né? Isso ficou marcado. No domingo ele pegar, quando ele ganhava uma prova, ele sempre tinha uma bandeira guardada, dobrada dentro do carro, e ele puxar essa bandeira e enaltecer. Era uma espécie de patriotismo. Sem dúvida, acaba marcando demais, né? Uma nação, um país, quando você tem alguém que referencia, né, o seu país. Então, eu posso dizer que ele é uma representação muito importante, né? À toa que o legado que ele deixou depois da morte dele, a Fundação Ayrton Senna, fica até hoje, né? Fica até hoje, na educação. E aí, assim, é importante o que você colocou, por quê? Porque as pessoas, às vezes, têm como referência um cantor, tem como referência um artista, né? Então, acredito que para ele é dentro daquilo que ele entende como alguém que é uma referência de algo para ele, que contribui para ele na formação dele. São diversas vertentes. Né? Por que é importante para a gente celebrar, por exemplo, o Dia de Tiradentes? Eu não digo celebrar, porque eu não acho que seja uma data celebrativa, né? Eu acho que é importante a reflexão do papel que ele teve, histórico, sem dúvida. É importante também para a gente entender por que a gente está discutindo muito, inclusive hoje no Brasil, o papel do Exército, quando você vê aí as denúncias de golpe do 8 de janeiro, quando você vê aí políticos que acabaram se alinhando com o Exército e planejando, né, com a ala, não foi toda, mas com uma ala do Exército ali para planejar algo. Isso são fatos aí que a justiça apresenta, que a mídia apresenta. Então você vê que o Exército ele sempre esteve presente na história do Brasil. Né? Muita gente associa ao golpe de 64, mas desde que a República ela foi instaurada no Brasil, presente, né? O Exército está presente ali, como uma forma até de solidificar ou de consolidar, né, a democracia. Então, como acredito, uma ala muito importante defendendo essa democracia. Claro, vai ter aqueles grupos mais que gostam mais de algo mais exacerbado, que querem um poder mais duro, mais controlador, mas a gente não pode tirar o mérito que eles vêm ajudando, contribuindo para a manutenção também, né, dessa democracia. De um todo, né? De um todo. Vamos direto ao ponto, para você entender um pouco mais sobre Tiradentes, que infelizmente caiu no domingo que vem, né? Um feriado no domingo, mas a reflexão ela continua. Professora, muito obrigado. Você agora é mestra, né? Mestra em História. Ciências da Educação. Ciências da Educação. Você continua trabalhando lá no Cairós? Sim, hoje eu trabalho em algumas instituições aqui da cidade, né? Dou minha contribuição como educadora. Então, no Instituto Cairós, como coordenadora lá no ensino médio, na Escola de Tempo Integral Delmiro Gouveia, também na rede municipal, da qual faço parte, né? Tenho muito orgulho de fazer parte desde o ano passado. E também agora no ensino superior, né? Na faculdade, FAED, isso. Sempre foi um sonho particular, um desejo. Eu fui para o mestrado justamente com essa intenção de ser professora universitária. Então, aí buscando, né? E aí, vamos. Muito bem. Obrigado por você ter vindo aqui mais uma vez. Eu que agradeço. Leve meu abraço, meu carinho pro pessoal do Cairós, a professora Nubia e o seu Marcos. E volte sempre pra gente ir direto ao ponto, porque você é sempre direta. E eu agradeço o convite. É sempre bom levar esclarecimento para as pessoas, né? Costumo dizer que a história ela é prazerosa quando você entende que ela faz parte da construção da sua identidade. Então não tem como a gente dissociar. Não é coisa do passado, pelo contrário, está mais presente do que nunca. É verdade.